Estamos começando então mais um Descomplica. E o Descomplica é para a gente simplificar um pouco mais a nossa vida, né? Para a gente trazer uma forma mais simples de fazer as coisas e aplicar isso nos nossos negócios, aplicar isso lá no nosso dia a dia. E hoje, então, a gente está trazendo para o Descomplica um assunto que muitas vezes paralisa o pessoal, né? Dá aquela bugada assim, tipo, e agora? Para onde é que eu vou? Então hoje eu vou falar sobre o conteúdo, como a gente gera valor através do conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Ferreira e eu falo sobre como a gente pode impactar os nossos clientes, como a gente pode impactar pessoas e tornar inesquecível na mente delas, né? Como que a gente gruda lá na mente do nosso cliente para ele estar sempre lembrando da gente, né? A gente causar esse impacto da maneira que a gente fique presente. Muita gente paralisa na hora de criar conteúdo, principalmente aí para o Instagram, né? Que a gente fala tanto em marketing de conteúdo e a gente gera esse impacto nas pessoas, a gente impacta lá os nossos clientes, a gente impacta pessoas através do relacionamento, quando a gente constrói a conexão, quando a gente consegue que a pessoa se identifique com aquilo que você acredita, com aquilo que você é. E para isso eu preciso construir algo que eu consiga gerar valor para essa pessoa, que ela consiga perceber valor, que ela consiga identificar isso. E ela vai identificar isso lá dentro do meu perfil no Instagram, talvez ela vai identificar isso lá no meu Facebook, talvez ela vai identificar isso indo numa loja física, dependendo aí do que é o seu negócio. Talvez ela vai identificar isso quando ela recebe o seu produto ou quando você presta o seu serviço. E esses valores, para você identificar os valores que tem na sua marca, que tem no seu negócio, você precisa ter clareza. Precisa ser claro para você o que você quer transmitir para o seu cliente. Eu quero impactar, eu quero ficar presente, eu quero estar lá na mente dele, tá? Presente ali na vida dele, eu preciso gerar para ele valor. E hoje falando um pouco do Instagram, o Instagram é uma rede social, então a gente precisa criar esse relacionamento dentro das nossas redes sociais. E tem muita gente que às vezes usa o Instagram muito mais como uma vitrine, né, para colocar lá promoções, colocar produtos, do que criar esse relacionamento. E eu acredito que o grande diferencial está quando você cria esse relacionamento, quando você gera valor para essa pessoa que está entrando lá no seu perfil, está visitando e daqui a um pouco, ó, nossa, tem isso daqui, é bacana, eu posso usar isso daqui é uma dica que é pertinente para mim, vou aproveitar isso e aplicar isso na minha vida. Então quando eu gero isso para o meu cliente, quando eu gero isso para essa pessoa vai querer, talvez, não inicialmente o produto, mas vai ir construindo isso. Você vai construindo esse relacionamento. A gente falou algumas vezes aí do funil de vendas, né? Que a gente tem o cara que vai lá, que vai entrar, vai visitar, vai dar uma olhadinha, perceber o que tem lá no seu perfil. E tem aquela pessoa que vai já identificar alguma coisa lá dentro, ela vai gerar esse desejo, até então virar uma ação e aí sim ela ir para a compra do seu produto. Só que se eu entro num Instagram lá que tem só o produto, que nem um catálogo, é quase aquele catálogo de supermercado, né? Quase aquela coisa pontual assim, tipo, produto por tanto, isso por tanto, isso por tanto. Então eu preciso algo mais, eu preciso ter mais valor agregado. E pra gente ter esse valor, uma das melhores formas é você criar conteúdo para a sua audiência. Usar o marketing de conteúdo como ferramenta. Só que às vezes a gente bloqueia, porque o que eu vou fazer, o que eu vou trazer para a minha audiência, o que eu vou trazer para o meu cliente, vou informar o quê? Às vezes eu tenho um produto que é simples, como o que eu vou trazer de conteúdo? Pois aí é que está a questão de você criar uma forma de simplificar isso.
E como o Descomplica tem essa questão de simplificar, eu trouxe para vocês uma das formas que eu uso e recomendo, que é criar, e aí lá vai, hein? Linhas editoriais. Talvez você já deve ter ouvido falar um pouquinho a respeito de linhas editoriais, talvez você já deve ter algum insight a respeito, que é a gente criar várias linhas, criar ideias para você falar dentro daquilo ali. Como que a gente cria exatamente a linha editorial? A linha editorial, ela vai ser um norte. Vamos pensar como se fosse um livro, né? Quando a gente tem lá os capítulos do livro, cada capítulo fala sobre um assunto. E às vezes nem sempre esses assuntos estão conectados, às vezes tem um ponto, aí fecha aquele ponto lá, entra em outro ponto e assim vai. Mas às vezes tem lá um capítulo final que faz uma retomada de um capítulo lá da frente. Mas o que acontece? Todos esses capítulos foram pensados com um único título. Um título que fecha esse livro, um título que fecha a ideia geral. E a ideia geral do seu negócio, você sabe o que é. A ideia geral do seu negócio, o que é que você vende, você sabe aí. Então, dentro disso, você vai pensar o como que eu posso chegar nisso, mostrando valor para o meu cliente. Para isso, eu preciso saber quem é esse meu cliente, eu preciso ter clareza de quem é essa persona, preciso identificar isso com clareza. E depois que eu tenho essa clareza, eu vou pensar então, ok, o que eu vou oferecer para o meu cliente e o que é interessante para o meu cliente. O que é pertinente para ele? O que atrairia ele? Se eu contasse para ele uma forma diferente de usar o meu produto, ou como que ele pode, fazer a manutenção do produto de repente, né? Aí tem várias coisas que a gente pode ir trabalhando dentro de linhas editoriais, mas às vezes assim, eu posso falar de um assunto que eu curto, que eu gosto e que tem a ver com o meu negócio. Então, se eu crio essas linhas, né, se eu crio esses vários assuntos, fica mais fácil de eu preparar esse conteúdo, então, depois lá para agregar valor para o meu cliente. Então, por exemplo, se eu tenho uma referência, tá? Eu tenho uma pessoa que eu curto muito seguir, que fala coisas bacanas e tem algumas coisas pontuais que aquela pessoa traz e que são interessantes para o meu negócio. Então, eu vou pegar aquilo ali que é interessante, vou ver o que aquilo ali significou para mim e vou transformar aquilo numa postagem, ou de repente eu transformo aquilo ali num texto, ou vou transformar aquilo ali, vou usar uma imagem daquilo e vou colocar aquilo ali através de algo do que aquilo significou para mim. Isso vai ser um tipo de conteúdo. E esse conteúdo pode ser uma linha editorial de inspiração. Então eu posso trazer coisas, por exemplo, que me inspiram e considerar isso como um tipo de linha editorial para inspirar também os meus clientes, para inspirar também as pessoas que estão lá entrando no meu perfil. Então, por exemplo, motivacional ou inspiracional, né, vai ser um tipo de linha que eu vou usar dentro do meu conteúdo. Outro tipo de linha que eu posso usar, de repente, vou dar um exemplo, tá? Digamos que você trabalha com semijoias, com bijuterias, com acessórios, e aí você vai ter o seu produto, que obviamente você vai mostrar lá no seu Instagram também, é importante que você mostre, né, o seu produto, porque, claro, como eu falei ali, não é para virar só uma vitrine, mas é importante que ele esteja lá presente. Então você vai mostrar detalhes desse produto, você vai mostrar cores, você vai mostrar coleções, combinações, e daqui a um pouco você tem que pensar o que gera interesse lá no meu público-alvo, lá na minha persona. Aquele bem detalhado. E aí eu posso gerar, por exemplo, tá? Pessoas que buscam, que compram acessórios, geralmente elas gostam também de moda. Que tipo de combinações de roupa que eu posso usar com aquele tipo de acessório ali? Esses dias eu estava visitando o perfil de uma pessoa que é uma seguidora e eu achei muito bacana porque ela vende colares. E aí ela colocou uma postagem explicando que tipo de colar é ideal para cada tipo de gola. Se é uma gola mais alta, se é uma gola V, se é uma gola redonda. Eu achei fantástico. Por quê? Porque é uma coisa que pra mim é interessante. Eu não tinha pensado lá em que tipo de gola que combina com cada acessório. Só que daí, se eu gero isso,
se eu gero essa informação, esse cliente vai entrar lá, ele vai visitar lá o seu perfil, ele vai ver isso e ele diz, nossa, olha que legal. Ela fica contando também outras coisas lá, além do que só mostrar aquele produto. Então, quando eu estou mostrando outras utilidades, quando eu estou trazendo, por exemplo, assuntos a respeito da moda, maquiagem, combinações que eu tenho relacionadas lá com os meus acessórios, com os, daqui um pouco, trabalho com colares, trabalho com brinco, trabalho com... Então, vou pegar esses acessórios ali e vou fazer uma linha editorial onde eu vou fazer relações disso com moda. E aí vou falar de moda. Então, linhas editoriais vai ser para você trazer assuntos que tenham a ver com esse universo do seu negócio e que gerem interesse para a sua persona, que gerem interesse, então, para aquela pessoa que você vai estar trabalhando como cliente ideal. Então, se eu gero isso, eu estou gerando um conteúdo que vai trazer valor para ela. Para ela é importante ela visualizar isso, é importante ela encontrar essas informações. Imagina, se eu ainda vou comprar o acessório e vou ter essa informação de como usar, essa pessoa vai ficar lá, ela vai se manter lá dentro da sua rede social, vai se manter lá dentro do seu Instagram. Então isso é fantástico. Você está gerando valor para essa pessoa. Então, você trabalhar com linhas editoriais para trazer assuntos que tenham a ver com o seu negócio vai fazer com que você gere esse interesse do seu público, vai fazer com que você consiga construir para ele um universo onde ele queira ficar, onde ele visite, entre, tem informações e ele consiga estar alimentando. E não só aquele cliente que já compra, né? Porque às vezes tem informações que são voltadas mais para esse cliente, mas também aquele cara que entrou ali, de repente se identificou com alguma outra publicação e porque você está construindo você está construindo isso, está entregando valor, você está ensinando ele alguma coisa, você está contribuindo, compartilhando, então essa pessoa vai tornar seu cliente, vai se tornar seu cliente por identificação. Então, a gente quer gerar impacto, a gente quer ficar lá gravadinho, a gente precisa, vamos lá pensar, marcar o território, né? É como se a gente estivesse lá pensando no nosso relacionamento com o cliente, então eu vou dar o máximo possível lá do que eu posso oferecer para esse cliente, além do meu produto, para que ele queira ficar lá junto comigo, para que ele queira estar comigo, estar conversando comigo a respeito daquilo. Então, essa forma é uma forma de a gente estar criando esse relacionamento, a gente está criando essa conexão, criando pontos de identificação. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem esse cliente próximo da gente. E se eu tenho esse cliente próximo, mais fácil é para mim impactar essa pessoa. Mais fácil é para mim gerar algo além para ela. Então, se a gente constrói isso, se a gente vai fazendo passinho a passinho, vai botando uma coisinha ali, daqui um pouco, estou botando outra informação lá, eu estou criando esse universo, eu estou gerando essas informações para essa pessoa querer ficar junto comigo. E aí, cada uma dessas linhas editoriais, né, a gente pode criar como se fosse partes dela, como se fosse um capítulo dentro do outro. Então, de repente, assim, que nem eu dei o exemplo do pessoal que trabalha com semijoias, que trabalha com bijuteria, eu vou falar de um assunto de moda. Ok, o que dentro de moda eu posso falar? O que tem a ver? Vou falar sobre peças de roupa, vou falar sobre tipo de amarrações de acessórios, como fazer composição, cores. Tem vários assuntos, por exemplo, dentro de moda. E aí você pode criar maneiras de estabelecer um calendário onde você vá passeando entre esses assuntos, entre essas linhas editoriais. Então, por exemplo, se lá durante a minha semana eu vou estipular que eu vou ter 3 linhas editoriais, vou escolher 3 assuntos diferentes, eu vou criar 2 postagens, por exemplo, de cada uma e vou ter lá postagens para a semana toda. Então eu vou começar a criar esse calendário a partir dessa divisão,
dessas linhas editoriais que eu vou construindo de acordo com o meu produto, que está relacionado com o meu negócio e que está relacionado lá com os interesses da minha persona, com os interesses do meu cliente ideal, certo? Bom, isso vai te ajudar a dar ainda mais clareza lá dentro do seu perfil do Instagram, vai te ajudar a dar mais, criar mais valor, criar mais formas desse público se conectar com você e também vai te ajudar a montar uma sequência de conteúdo. Porque outro fator importante é que você tenha consistência, que você continue sempre alimentando isso. É como uma plantinha, né? A gente tem que ir regando, a gente tem que ir lá mantendo, cuidando do nosso cliente para que ele esteja ali, sempre presente, para que a gente esteja presente na mente dele. Certo, gente? Então, essa é a dica que eu trouxe hoje para o Descomplica, para você usar as linhas editoriais a seu favor, para você facilitar o processo de criação de conteúdo, pensando em temáticas que podem ser do interesse da sua persona. Quando eu falo persona, é o teu público ideal, tá? Então, vamos pensar lá aquela pessoa que descreve exatamente a tua marca, o teu negócio, aquilo que você trabalha, aquilo que você faz. Então você pensa nessa pessoa e o que essa pessoa gostaria de consumir. Consumir que eu digo assim, de que tipo de assuntos ela gostaria de conversar com você? Que tipo de dicas que ela te pediria? Como que ela se inspiraria com aquilo que você faz? Então quando a gente vai pensando isso, a gente vai criando formas de criar esses capítulos do nosso livro. A diferença é que no Instagram, né, por ser uma rede social e por ser instantânea, a gente vai repetindo os capítulos, sempre trazendo coisas diferentes, mas a gente vai repassando nos capítulos para ir reforçando então essas ideias, para ir reforçando esse relacionamento. Certo?